Olá, tudo bem? O meu nome é Alisson Alves e estamos de volta em mais um vídeo sobre os pais da igreja. E o vídeo de hoje a gente vai falar sobre Santo Irineu de Lyon, um grande santo da igreja católica. Venha comigo conhecer a história dele, que escreveu e falou sobre a Santíssima Trindade. Bora lá? Santo Irineu de Lyon nasceu em Esmirna, onde hoje atualmente é a Turquia. Seu nome vem do grego e significa pacífico ou pacificador. Ele nasceu entre os anos 115 a 145, de uma família cristã. Ele, desde criança, era um homem muito culto e letrado. Ainda quando era criança, ouviu a pregação de São Policarpo de Esmirna. Sim, o mesmo que eu já falei aqui no canal, que também é pai da igreja e que foi discípulo do próprio São João. E é interessante que Santo Irineu vai dizer que São Policarpo falava muito de São João e dizia que se lembrava até mesmo os lugares que ele gostava de pregar, os lugares que ele se sentava, como ele falava, que já podemos perceber a sucessão apostólica, pois Jesus ensinou aos 12 apóstolos, entre eles São João. São João ensinou a São Policarpo de Esmirna, e São Policarpo de Esmirna ensinou a Santo Irineu. Percebemos então também nessa fala de Santo Irineu sobre São Policarpo que o discípulo de um apóstolo não era somente alguém que aprendeu, mas alguém que conviveu, que recebeu tudo que o apóstolo tinha a ensinar e que todo aquele ensinamento ele passou adiante. Por isso que a sucessão apostólica ela é tão importante e faz parte da Igreja Católica até hoje. Santo Irineu foi ordenado pelo próprio São Policarpo de Esmirna e também foi enviado por ele para a Gália, lá para auxiliar o bispo, cujo nome era São Potino. Mas na época estava acontecendo a perseguição de Marco Aurélio, o imperador, e São Potino e muitos outros foram mortos durante esse período. Então, Santo Irineu se tornou o bispo de Lyon. Antes mesmo de ser bispo, a fama de teólogo era já conhecida, tendo sido chamado pelo próprio Papa, o Papa Eleutério, em 175, para juntos debaterem sobre a heresia dos montanistas. Essa heresia vinha por causa do nome de seu fundador. Montano se dizia enviado por Jesus Cristo, e ele era o Paráclito. Além de ter muitas visões e muitas profecias, ele pregava um fim do mundo eminente a qualquer momento. Por isso, ele e os seus seguidores viviam um rigorismo, além de que era ensinado para que eles próprios se lançassem para o martírio, buscando então aparecer diante dos imperadores e se declarar cristão, algo que nunca foi ensinado pela igreja. Como bispo, ele permaneceu por 25 anos. E essa data é importante, pois nesses 25 anos ele evangelizou e combateu as heresias de sua época. Foi durante esta época que ele escreveu sua obra mais famosa e talvez a mais importante, Contra Heresias. A principal heresia que Santo Irineu combateu em sua obra e que havia na época era o gnosticismo, que se tinha várias ramificações. Gnose seria um tipo de conhecimento secreto. Por isso, aqueles que eram gnósticos acreditavam em algo que somente eles sabiam. Por isso que aquela doutrina era diferente da dos apóstolos, porque aquilo que foi revelado para eles em particular não tinha sido revelado aos apóstolos. A gnose, os gnosticismo acreditavam, uma das ramificações, na existência de dois deuses, um bom e um mau. E Jesus não era Deus. Jesus era um intermediário, um enviado para anunciar sobre a existência do Deus bom e do Deus mau. Santo Irineu, além de combater as heresias, ele também falou sobre coisas da doutrina que nós temos até hoje. Como, por exemplo, ele vai articular a existência da Santíssima Trindade. Um Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Não três deuses, mas três pessoas em um só Deus. Santo Irineu, como a grande parte dos pais da igreja, eles tinham uma autoridade e eram fontes confiáveis, até mesmo consultado pelos papas, pois eles não só defendiam, mas articulavam bem a defesa do evangelho da fé cristã. É tanto que em 190 d.C., o Papa Vito I queria excomungar as igrejas do Oriente que não celebravam a data da Páscoa, em obediência com a igreja que
estava em Roma. Havia-se uma divergência entre qual seria a data para se comemorar a Páscoa. E muitas igrejas do Oriente ainda celebravam a Páscoa na data dos judeus, enquanto as igrejas do Ocidente celebravam uma nova data. Então, Santo Irineu, ao saber dessa notícia, ele escreve uma carta intercedendo pelas igrejas do Oriente, pois o próprio apóstolo São João, ele comemorava a Páscoa na data dos judeus. E quem ensinou isso a ele foi o próprio São Policarpo de Esmirna. Percebe-se que isso não era algo de doutrina, mas que de costume. E o Papa Vito, ele acolhe o pedido de Santo Irineu e nada faz contra as igrejas do Oriente, católicas, cristãs. Ele também vai dizer que os apóstolos conheciam em vida todos os bispos de todas as cidades e que nenhum deles era gnóstico. Aqui mais uma vez vemos a sucessão apostólica, pois nenhum bispo na época dos apóstolos não era conhecido pelos apóstolos, mas era algo que os apóstolos estavam cientes. Santo Irineu também vai defender o bispado de Roma, tendo este um destaque de autoridade sobre todos os bispados. Vou agora citar algumas frases de Santo Irineu. O homem formado de corpo e alma e sendo criação de Deus é bom, mas sendo criatura é imperfeito e pode ir contra sua natureza e optar livremente por cair. Outra frase. Portanto, quando o cálice de vinho é misturado com água e o pão natural recebe a palavra de Deus, transforma-se na Eucaristia do corpo e do sangue de Cristo. Santo Irineu também vem falar sobre a virgindade perpétua de Maria e sua ação de corredentora. Sobre Nossa Senhora, Santo Irineu vai falar: Maria, obedecendo, se fez causa de salvação, tanto para si quanto para o gênero humano. O nó de desobediência de Eva foi desfeito pela obediência de Maria. O que a Virgem Eva ligou pela desobediência, a Virgem Maria desligou pela fé. Sobre o imperador Severo, no dia 28 de julho de 202, Santo Irineu foi martirizado. Sua vida testemunhou a obediência, a mansidão e principalmente a defesa da verdade. Santo Irineu, ele combateu o bom combate. Não teve medo de falar contra aquelas heresias que estavam tentando se infiltrar dentro da igreja. Santo Irineu foi auxílio para papas e bispos e foi luz e sal do mundo naquela época e até hoje. Em 2022, bem recentemente, o Papa Francisco colocou Santo Irineu como doutor da igreja e o seu lema é doutor da unidade, pois ele foi um defensor e bem argumentou sobre a unidade da Santíssima Trindade. Que Santo Irineu faça-nos permanecer fiéis, obedientes e mansos a tudo aquilo que o Senhor quer fazer em nós. Santo Irineu de Lyon, rogai por nós. Bem, pessoal, se você não quer perder nenhum vídeo sobre os pais da igreja ou sobre as outras séries de vídeos que estou falando, se inscreve no canal. Se você gostou desse vídeo, deixa um gostei e deixa aqui embaixo algum comentário, seja de dica, seja de sugestão de temas, para que seja abordado, para que eu possa estar estudando e falando sobre. O meu nome é Alisson Alves e esse aqui foi mais um vídeo aqui do canal. Até a próxima!